Nesse vídeo eu vou mostrar para você como você utiliza a validação de dados com fórmulas. É avançado, mas você vai acompanhar porque eu deixei de forma simples. Vem comigo. O primeiro item é o seguinte: fazer uma validação de itens, né? Validação de dados. O que é a validação de dados? É quando a gente tem aquela setinha, a gente clica e faz uma setinha. Eu expliquei e tem um vídeo aqui já para vocês explicando o que é validação de dados. Agora a gente vai aprimorar o conhecimento da validação de dados. Então, já estou falando que, de fato, é um pouquinho avançado, tá? Mas você vai conseguir me acompanhar. Sem problema, você consegue me acompanhar. Então, vamos lá. Tá aqui. Opa, e foi. Então, imagina que você tem uma lista de nomes. Eu vou colocar aqui, ó, nomes, tá? Você tem uma lista de nomes. E com base nessa lista de nomes, você quer fazer uma validação com base na digitação. Então, vamos lá. Imagina que eu tenho aqui os nomes de Daniel, aí eu vou colocar aqui a Ana, eu vou colocar aqui o João, eu vou colocar aqui também o... deixa eu pegar o nome aqui, do Levi. Pronto, Levi. Maravilha? Aí eu vou transformar essa tabela aqui em tabela. Inserir tabela, né? Eu uso muito inserir tabela, tá? Inserir tabela, esse cara aqui. Vou inserir a tabelinha, ele vai me perguntar, tá bom, seus dados têm cabeçalhos? Eu vou falar sim, os meus dados têm cabeçalhos e eu dou um ok nessa tabelinha de cá. Boa, maravilha. Qual que é o nosso objetivo, tá? Eu quero digitar, por exemplo, a letra A, e aí eu quero me listar os nomes que tem a letra A. E aí eu quero fazer uma validação, eu quero que apareça aqui uma lista só dos nomes que contém a letra A. Se eu colocar DA, eu quero que me apareçam os nomes que começam com DA. Então, por exemplo, tem Daniel e aqui embaixo eu vou colocar Daniela, tá? Assim. Então, eu quero que me liste para mim os nomes desta listagem que eu tenho aqui, que contém a letra A, ou que começam com DA, tanto faz. É isso que a gente vai fazer, tá? Então, como é que a gente faz isso? Aqui vai ser a minha validação. É nesta célula que eu vou criar a validação de dados, aqui no C3, tá? Como é que eu faço isso? A gente vai usar fórmulas das matrizes dinâmicas, que são as novas fórmulas do Office 365. Isso significa que, quando você for fazer isso no seu Excel 2010, 2013, não vai funcionar, beleza? Por quê? Porque você tem que ter essas fórmulas. Então, eu vou falar das fórmulas do 365. Professor Daniel, dá para fazer de outro jeito? Dá. Mas aí eu teria que usar fórmulas matriciais e não matrizes dinâmicas, que é quase a mesma coisa, mas são coisas diferentes, tá? Que são fórmulas, vamos dizer, mais antigas. Então, tem um jeito mais novo da gente fazer isso. E eu vou fazer do jeito mais novo. Quando eu escrever a letra DA, eu tenho que listar quais são os nomes que contêm esse DA, né? Se eu escrevesse Daniel, por exemplo, teria que aparecer Daniel e Daniela, fechado? Então, como é que eu faço isso? Eu começo com a fórmula localizar. Começo com a fórmula localizar. Então, ele vai começar com qualquer coisa, asterisco, abro aspas, asterisco, vai conter o nome, DA, vou clicar no meu nome, e vai terminar com qualquer coisa. Então, o asterisco indica para mim, começa com alguma coisa, termina com qualquer coisa, e eu tenho um nome. Então, se eu escrever Daniel, o Daniel pode ser um nome composto, por exemplo, tá? Então, asterisco de caractere coringa, que pode ter qualquer lugar aqui, com uma coisa no meio. Ponto e vírgula. Onde que eu vou procurar? No texto. Tá vendo que ele está me perguntando no texto? Eu vou procurar, então, aqui nessa tabela. Maravilha? Vou fechar o parênteses e vou apertar Enter. O que que o localizar me encontra e me dá? Ele vai falar assim, olha, existe DA no primeiro, aqui, e no último. Olha só, Daniel e Daniela, tá vendo? Beleza? Então, a primeira parte é isso, localizar me deu esse resultado. Só que aí ele me retorna valor também, porque ele não encontrou. Detalhe, se você está usando o Excel 2010 ou 2013, você não vai conseguir fazer isso, tá? Você até conseguiria fazer isso se você apertar Ctrl, Shift e Enter, que é a fórmula matricial, mas eu não vou ficar explicando sobre isso. Então, eu apertei localizar e apertei Enter. O Office 365, ele já trabalha por padrão, por matriz, já me trouxe. Só que o que acontece? Não pode dar erro, né? Então, aqui eu tenho que usar um se erro. Então, se der erro, eu vou colocar 0. Então, se der erro, eu vou colocar 0. Então, lá no finalzinho,
Entro aqui, ponto e vírgula, zero. Oi, vamos ver. Aqui, ponto e vírgula, zero, e eu fecho o parênteses do se erro. Então, como é que ficou a primeira fórmula? Ficou assim, se erro, aí eu localizei esse cara, e aí o que é legal com esse caractere coringa aqui, tá? Que eu coloquei. Se eu colocar a letra D também vai ser no primeiro e no último, né? Vamos colocar a letra A. Ó, tem letra A aqui, tem letra A aqui, aqui não tem, e tem letra A aqui. Então, vou colocar a letra A, apertei Enter. Olha lá, ele já me mostrou para mim, né? Ó, 1, 2 e lá no último. Primeiro, segundo e lá no último. Tá bom? Beleza. Agora, como é que eu faço para ele me listar só onde está o 1? Então, primeiro, eu usei a fórmula localizar. Localizar. Agora, eu vou utilizar a fórmula filtro. A fórmula filtro é uma nova fórmula do Excel. A fórmula filtro é uma nova fórmula do Excel do Office 365. E ele filtra valores que eu quero. Vamos lá? Então, eu vou fazer esse filtro. Ó, igual, filtro. Eu vou filtrar quem? Ele me pede. Qual que é a matriz que você vai usar? Ó, qual que é a matriz? Então, eu vou filtrar essa minha tabela. Esse cara aqui. Tabela de nomes, tal. Tabela 2, que eu não acabei renomeando, ficou tabela 2. Vou filtrar esse cara. Ponto e vírgula. Qual que é o critério? O que você quer incluir? Como é que funciona essa nova fórmula filtro? Eu dou a coluna para ele e eu falo o resultado que eu quero. Então, eu tenho que listar. Olha, aqui eu tenho os meus resultados. Está tudo aqui. Só que na matriz, como isso aqui é um resultado de matriz, novas fórmulas do Office 365, eu posso colocar só o hashtag, tá vendo? Ó, F3 e o jogo da velha. Quando eu coloco o jogo da velha, olha o que acontece. Ele automaticamente pega a matriz. Então, isso são as novas fórmulas do Excel, filtro. Beleza, este cara tem que ser igual a 1, porque eu tenho a minha tabela. E olha que louco isso daqui, tá? A fórmula filtro, ela funciona desse jeito. Eu dou uma matriz, e a segunda matriz, que é o meu filtro, que é o meu critério, tem que ter a mesma quantidade de itens da minha tabela. Então, quantos itens eu tenho aqui? Ó? 1, 2, 3, 4, 5. Quantos itens eu tenho aqui? 1, 2, 3, 4, 5. Tem que ser a mesma coisa para ele entender. E a fórmula filtro, ela mostra ou não mostra o resultado para mim, se tiver 1 ou se tiver 0. Ou verdadeiro ou falso. Maravilha? Então, coloquei o hashtag igual a 1. Vou fechar o parênteses. Vamos ver o que vai acontecer? Olha que legal. Ela filtrou para mim tudo que tem com o critério número 1, que é essa coluna aqui. Então, nesse caso, começa com a letra A. Onde tem a letra A? Tem aqui e tem lá na Daniela. Vamos colocar a letra J, só vai dar João. Ó, J. Olha lá, só o João. Ele tem aqui, a fórmula filtro está filtrando para mim os dados que eu tenho. Vamos colocar DA. DA, Daniel e Daniela. Né? Vamos colocar o E. Ó, o E tem a Daniel, tem a Daniela e tem o Levi. E. Olha lá, Daniel, Levi e Daniela, né? Maravilha? Então, agora eu já tenho o resultado da minha lista que vai ter que aparecer na minha validação de dados. Essa é a minha lista que eu vou colocar lá. Fechado? Então, vamos lá. Aqui eu quero colocar a validação. Com base que eu escreva, já tem que aparecer um nome para mim. Então, como que eu faço isso agora? Então, agora vem o segundo passo, né? Aliás, o terceiro passo. Primeiro passo, localizar. Segundo, filtro. Terceiro, criar o nome. Criar o nome. Tá? O Jair aqui perguntou para mim, né? Ele está acompanhando a aula aqui ao vivo comigo e falou assim, dá para juntar as duas? Dá sim. O Jair, você pode até colocar aqui, ó, antes de criar o nome, até dar um zoom aqui, eu vou falar assim, ó, junta as duas, né? Juntar as fórmulas. Essa foi uma boa dica que você deu, tá, Jair? Porque a gente junta. Então, vamos lá juntar. Eu comecei com o localizar, né? E eu terminei com o filtro. Então, o meu objetivo final é fazer um filtro. E o F3, ó, é o meu critério desta minha fórmula toda. Então, eu vou pegar, no lugar do F3, eu vou pegar a fórmula localizar. Então, vim aqui, peguei a fórmula que estava aqui, Ctrl C, copiei, vou vir aqui, no lugar do F3 eu colo. Colei. Vou apertar Enter. Então, desta forma, agora, eu não dependo mais deste cara. Ok? Então, o que eu posso fazer?
Como eu vou deixar as duas aqui, eu vou dar um Ctrl Z, vou voltar, tá? E aí agora eu vou juntar as duas fórmulas aqui. Então, primeiro eu vou fazer o filtro, vou copiar o filtro primeiro, copiei, Ctrl C, vim aqui e colei, tá? Beleza. Agora, aqui sim, eu vou usar, no lugar do F3, eu vou jogar aqui. Então, vou pegar a formulinha, eu vou dar um F2, copiei, Ctrl C, vou vir aqui, F2, para eu entrar dentro da célula, e eu vou colar aqui, e vou apertar Enter. Ah, deu erro porque, ó, veio com igual aqui, né? Não posso pegar o sinal de igual. O sinal de igual é só lá no começo, para eu começar a digitar a fórmula. Pronto, agora, então, eu consegui juntar as duas. Maravilha, juntei as duas aqui. Pô, legal. Então, agora eu tenho que criar o nome. O nome não, né? Eu tenho que criar a validação, propriamente dita. É isso mesmo, validação. Então, é o último passo, né? Então, onde eu vou criar a validação? Aqui, né? Falei que ia criar aqui. Então, aqui na célula C3, fechado? Aqui nessa célula, eu vou lá na guia dados. Dentro da guia dados, deixa eu dar o zoom aqui. Zoom, cadê você? Aqui. Dentro da guia dados, a gente tem o validação de dados, tá? Validação. Então, no permitir, eu vou colocar uma lista. Por que uma lista? Porque eu quero uma lista, né? Aqui, ó, a lista. E na fonte, o que eu vou colocar? Na fonte, eu vou colocar esta célula. Só que eu não vou fazer isso aqui, ó, selecionar assim. Por quê? Pode ser que seja só um, pode ser que seja só esses dois, pode ser que seja os três, pode ser que seja mais, né? Então, ao invés de selecionar um intervalo, eu vou pegar só a primeira e eu vou usar o jogo da velha aqui, ó, para ele identificar que essa é uma fórmula matricial. O jogo da velha identifica isso. Então, eu vou dar um OK. Vamos ver? Dei um OK. Então, agora, ó, filtrou Daniel, Levi, Daniela. Só que agora, se eu tentar colocar a letra D e apertar Enter, ele não vai deixar, ó, ele me aparece uma mensagem de erro. Então, eu preciso tirar a mensagem de erro para que eu possa digitar uma letra e ele poder visualizar. Fechado? Então, é o seguinte, ó, como é que eu faço isso? Vou lá na validação de dados de novo. Aqui, vamos dar o zoom aqui. No alerta de erro, eu tenho que tirar esse cara, ó. Mostrar alerta de erro após a inserção de dados inválidos? Não, não mostra. Eu posso inserir dado inválido, mas não me mostra, tá? Então, neste caso, eu vou tirar. Vou dar um OK. Então, agora eu coloquei a letra D e vou apertar Enter. Ó, já filtrou Daniel e Daniela. E agora aqui, ó, Daniel e Daniela. Se eu colocar a letra E, vamos ver? Ó, Daniel, Levi, Daniela. Vamos apertar aqui. Daniel, Levi, Daniela. Fechado? Essa, então, é uma técnica que você pode fazer. Qual que é o problema desta técnica? Eu crio uma validação por vez, tá vendo? Ó, essa foi a validação que eu criei. Se eu quisesse criar várias validações, uma embaixo da outra, aqui, eu não consigo, porque para cada validação, eu preciso ter a minha resposta, a minha tabela de filtro. Porque essa tabela de filtro, ele está filtrando exatamente o que eu coloquei na C3, que é esta célula. Então, se eu quisesse fazer uma aqui, eu teria que fazer uma outra dessa para C4. Qual que é o jeito de resolver isso? Aliás, qual que é o jeito que deveria ser resolvido isso? É usar esse resultado aqui, né? Seria usar esse resultado numa caixa de nome. E aí eu criaria um nome dinâmico. E esse nome dinâmico respeitaria a célula que ele está analisando. Só que isso não funciona no Excel ainda. Eu não consigo criar nomes com as novas fórmulas matriciais. Na verdade, ele deixa criar um nome. Ele deixa criar um nome. O problema, na verdade, eu não consigo usar esse nome dentro da validação de dados. A validação me retorna um erro, ela não consegue encontrar. Então, o nome até fica gravado, ele cria o nome, mas eu não consigo colocar. Maravilha? Então, este é o primeiro exemplo. Primeiro exemplo do listar com itens com critérios, né? Listar itens com critérios ao digitar.